tá passando aí por maus bocados o senhor Donald J. Trump. Donald Trump tá aí passando dias ruins. Esse final de semana ele foi humilhado pelo governo da China, pela Dilma Rousseff, numa entrevista que ela deu aí a agências internacionais, e pela presidenta do México, Cláudia Sheinbaum. O que aconteceu? O Trump ficou aí semanas dizendo que ele estava esperando uma ligação do presidente da China ou que o governo da China contactasse com o governo dos Estados Unidos. Isso após ele impor tarifas aí a todos os países do mundo, menos Rússia e Coreia do Norte. O Trump ficou esperando, foi massacrado pelos mesmos que o elegeram, e aí eu tô falando de empresários multibilionários que apoiaram o Trump e estavam na posse dele. Esses empresários ficaram muito irritados com ele. Ele voltou atrás, suspendeu as tarifas, falou que as tarifas são de apenas 10% contra todos os outros países, exceto a China. Aumentou as tarifas contra a China e pensou, agora eu vou acabar com a economia chinesa, agora eu vou ferrar com os chineses. Qual foi o resultado? Eu vou te mostrar como é que tá a China hoje. No caso foi ontem, né? Na Semana do Trabalhador. Se no Brasil nós temos o dia 1º de maio, que é o Dia do Trabalhador, que aliás é comemorado em quase todo o mundo, nos Estados Unidos não existe, nem no Canadá, e nem no Japão, e nem na Austrália. Esses países aí não comemoram o Dia do Trabalhador. O resto do mundo, todos, aí 99% dos países comemoram. A China comemora a Semana do Trabalhador. Não é dia não, é Semana do Trabalhador. Eu vou te mostrar como é que tá lá. Todo mundo reunido nas ruas, principalmente à noite, porque à noite tem mega show de luzes em quase todas as grandes cidades chinesas. Então vão multidões lá para ver o show de luzes que tem na China. Aí aqui, tem um outro vídeo que mostra aqui a multidão lá na China comemorando a Semana do Trabalhador. É muita gente. Todo mundo viaja para as grandes cidades. Parece um país que a economia tá ruim, esse tanto de turista comemorando a Semana do Trabalhador? Não, né? Já nos Estados Unidos, a previsão é de desabastecimento nos mercados a partir do fim de maio a começo de junho. Alguns mercados, alguns produtos já começaram a sumir das prateleiras, mas ainda não se fala em desabastecimento e tudo mais. Não. A coisa vai ficar dramática fim de maio, começo de junho. Falei aqui num vídeo passado que é o tempo que os navios que saíam dia 2 de abril chegam, e aí esses navios chegam nos portos estadunidenses, e aí dos portos de caminhão os produtos chegam até os locais, abastecem os locais, então isso tudo aí demora entre 50 a 70 dias de tempo total. E exatamente fim de maio, começo de junho, a contar das tarifas lá do dia 2 de abril. Então a coisa vai ficar feia para o Trump. O Trump, então, recuou. O que fez o Trump? Sem avisar ninguém, enquanto ainda falava que seria duro com a China, ele mandou diversos membros do seu governo contactarem a China. Segundo aí a imprensa estatal chinesa, vários membros do governo norte-americano, estadunidense, aliás, governo estadunidense, fizeram contato com membros do governo chinês, pedindo aí para iniciarem uma negociação sobre tarifas. E sabe qual foi a resposta da China? Eu vou ler o que a mídia estatal chinesa falou. A China não precisa conversar com os Estados Unidos da América até que estes tomem medidas significativas. Os Estados Unidos são claramente a parte mais ansiosa no momento. Os chineses estão assim, vocês acharam, Trump e estadunidenses, que a gente ia vir rastejando até vocês? Não, vocês estão ansiosos demais, calma, baixa a bola aí. A gente não vai conversar com vocês até que vocês desfaçam o que vocês fizeram. Ou seja, o que está falando o governo chinês é o seguinte: Trump, você vai ter que se humilhar mundialmente, você vai ter que baixar as tarifas contra a China unilateralmente antes de você começar uma conversa. Ou você trata, e a China vem falando isso há semanas aí, mas antes falava também quando era o Biden. Vamos lembrar que o Biden, ele convocou uma reunião do G7, que eram os 7 países mais poderosos do mundo quando eu era criança, e o Biden diz naquela reunião, e ele não escondeu para ninguém, todas as notas de imprensa daquela reunião falavam o mesmo, era para ver como isolar a China e a Rússia do mundo. Daquela reunião saiu a ideia de fazer uma guerra na Ucrânia e uma guerra em Taiwan. A guerra na Ucrânia saiu, só que em vez de isolar a Rússia do mundo, fez com que a economia dos países da União Europeia despencasse e abrisse aí uma avenida para a extrema-direita. Também quem despencou foi a economia dos Estados Unidos, e aí abriu uma avenida para o Trump ganhar facilmente a eleição. Naquela reunião
todos os líderes do G7 estavam cavando a própria cova, a cova política no caso, né? Quem se deu bem foram China e Rússia com isso tudo aí. A economia da Rússia cresceu 5% ano passado e a da maioria dos países da União Europeia teve recessão. Quem será que se ferrou com as sanções? Aí a China, que ia ficar isolada do mundo, a economia cresceu pra caramba, e os Estados Unidos, uma desgraça econômica lá. Pois bem, a desgraça econômica tende a piorar, e agora a China fala, o Trump. Agora é o seguinte, você impôs sanções, tarifas de 145% aos produtos chineses, pô, parabéns pra você, excelente. Baixa aí, sem falar com a gente, baixa, anuncia pro mundo inteiro que você é um perdedor, que você é um lixo, e aí a gente começa a conversar. Se não, para de ansiedade. Não fica falando com a gente não, que incomoda. A gente tá bem aqui sem você. É isso aí, é o recado do governo chinês ao Trump. Deu ruim, mas deu muito, muito ruim. Então o Trump, assim que foi rejeitado pela China, também saiu notícia de que os Estados Unidos entraram em recessão. Não é recessão técnica, tem uma coisa no economês, na linguagem econômica, que é o seguinte: recessão técnica é quando um país está em recessão já por alguns trimestres consecutivos. Já o que eu estou chamando de recessão é o seguinte: nos últimos 3 meses, os Estados Unidos, a economia do país diminuiu. Ou seja, a economia não cresceu como é normal. O normal é que as economias dos países cresçam. Até porque o dólar desvaloriza pouco a pouco, então se um país continuar na mesma, acaba crescendo em dólares. Então, as economias tendem a crescer no mundo inteiro. Se você pegar aí a economia de qualquer país, comparar com 50 anos atrás, o mundo inteiro cresceu. Alguns mais, outros menos. Os Estados Unidos, nos últimos 3 meses, não. Eles diminuíram a sua economia e a projeção de todos os economistas é que eles entrem em recessão técnica e aí a coisa vá ladeira abaixo nos próximos meses. Logo depois da notícia de recessão, os Estados Unidos, o Donald Trump ligou para a presidenta do México, Claudia Sheinbaum. Ele ligou para a presidenta do México desesperado. Ele chegou até a pedir para ela, olha, será que eu posso colocar o meu exército aí dentro do México e tal? Porque ele quer fazer alguma coisa midiática para chamar atenção, para tirar a atenção do noticiário econômico. Eu adoro o que fala a Claudia Sheinbaum na comunicação, e ela, olha, vou falar, o antecessor dela, que é o AMLO, André Emanuel Lopes Obrador, ele é quem criou esse sistema aí de comunicação, ele é o gênio da comunicação aí, o grande gênio da comunicação de toda a América Latina. E aí, ele pegou a Cláudia, que era aí de todo mundo do entorno dele, a que mais se adequava ao estilo de comunicação dele, e colocou a Cláudia, e olha, eu acompanhei aí o mandato do López Obrador no México, e eu pensava, vai ser difícil achar alguém que seja metade do que esse cara é na comunicação. E olha, ele conseguiu achar alguém que é melhor do que ele. Para falar que é melhor do que ele, é muito difícil mesmo. A Cláudia foi lá, ela expôs para todo mundo, para o mundo inteiro saber, e o México inteiro estava fazendo piada com o Trump, que o Trump só ligou para ela depois que saíram os dados de que estava em recessão. E que ela tinha pedido uma ligação com o Trump para falar sobre as tarifas e negociar alguns acordos comerciais que ela acredita ser importante para os dois países. Ela tinha pedido fazia já muitos dias. E o Trump, não. Foi só a China bater nele. E aí no mesmo dia sair recessão que ele foi, Cláudia, estamos aqui. Inclusive ela disse que ele ligou para ela à noite. Pois bem, depois, no dia seguinte, a Cláudia, ela faz as manhaneiras dela, que são as lives dela com coletiva de imprensa, todos os dias, de domingo a domingo. Não interessa, faça chuva, faça sol, ela pode estar viajando, ela pode estar no exterior, ela pode estar no interior, ela pode estar onde quer que seja. Ela vai fazer ali a coletiva, vai chamar os jornalistas que estejam ali, que tem jornalistas que cobrem a vida da presidenta da República, né, todas as ações da presidência, e ela vai fazer a coletiva dela porque ela tem que dominar o noticiário e ela tem que pautar o judiciário e ela tem que falar sobre todos os problemas do país e dar a versão dela.
que obviamente por ser de esquerda é sempre uma versão que está ali condizente com o que a população quer. É por isso que lá fascista não se cria. Eles tentam muito. E tem muito investimento dos Estados Unidos, porque é prioritário para os Estados Unidos controlar o México. Mais até do que o Brasil, porque fica na fronteira com eles. E eles não conseguem, porque tem ali uma barreira chamada hoje Cláudia, que antes era o López Obrador. E aí, olha o que ela falou do Trump. Já eu mostro aqui o que falou a Dilma também, que a Dilma detonou. Primeiro, o vídeo está em espanhol, mas acredito que dê para entender tudo. De qualquer maneira, eu vou falando, traduzindo, né? Olha só, o Trump me disse que era importante entrar o exército dos Estados Unidos no México para ajudar na luta contra o narcotráfico. Quero dizer que é verdade. Em algumas das chamadas, mas não assim como menciona. Ele falou, no que a gente pode te ajudar, o Trump? Eu proponho a vocês que entre o exército dos Estados Unidos. Primeiro ela estava citando uma matéria do Wall Street Journal, que disse que o Trump propôs isso. Ela falou, é verdade. Em algumas das chamadas, ele disse, ó, o que eu posso fazer para ajudar aí, hein? Proponho que entre o meu exército no México. Resposta dela. Sabe o que eu disse a ele? El territorio es inviolable, la soberanía es inviolable, la soberanía no se vende. La soberanía se ama y se defiende. O território é inviolável, a soberania é inviolável. O território, enfim, você viu aí, a soberania se ama e se defende. Aí você vê, falou na cara do Trump. E depois falou para toda a imprensa. É verdade sim, ele ofereceu. Tá desesperado o Trump, querendo criar a faculdade, porque imagina ele lá nos Estados Unidos, olha, agora o nosso exército estará no México lutando contra as facções, bererê barará. Não vai dar. Peço a sua inscrição no canal, seguimos na luta, falou!